Meu nome é Maria Luísa, o nosso tema é artrologia e a nossa espécie escolhida foi o cão. A artrologia, que também pode ser chamada de sindesmologia, é a parte da anatomia que consiste no estudo das articulações, que são as estruturas responsáveis por unir um osso ao outro e formar o esqueleto do animal. Além de unir esses ossos, as articulações também permitem que eles cresçam e que certas partes do esqueleto mudam de forma durante ocasiões como o parto. E elas também permitem que o corpo realize movimentos de acordo com as contrações musculares. Agora eu vou falar sobre a classificação das articulações, que podem ser divididas em fibrosas, cartilaginosas ou sinoviais. As articulações fibrosas unem os ossos por meio de tecido conjuntivo fibroso e possuem pouco movimento. Elas não possuem cavidade articular e também podem ser divididas em 3 subclasses: sindesmose, sutura ou gontose. Já as cartilaginosas unem os ossos por meio de cartilagens e possuem pouco movimento. Elas não possuem cavidade articular, como as fibrosas, e elas também podem ser divididas em 2 subclasses: singocondroses e sínfises, e também as sinoviais, que unem os ossos por meio da cartilagem hialina, e quando unem apenas 2 dos ossos, são consideradas simples. Aí, quando eles unem 3 ou mais, são chamadas de compostas. São compostas por uma cavidade, a cartilagem e a cápsula articular. Além disso, elas possuem 2 membranas, a fibrosa, que é externa, e a sinovial, que é interna. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre as funções das articulações nos cães. As articulações têm como função o movimento, onde permitem que os ossos se movam, o suporte, também a estabilidade, ajudando a manter a postura do corpo do cão, a flexibilidade também, extensão de membros, proteção dos ossos, prevenindo contra danos também, deslocamento, locomoção também. Boa noite, professor. Meu nome é João Miguel e eu vou fazer um resumo, falar sobre a função dos ossos, curiosidades dos seus hormônios, suas células. Para começar, o osso ele possui 4 funções, sendo ela mecânica, alavanca, proteção e metabólica. A função mecânica é nada mais que a sustentação do corpo. A alavanca é necessário para mover as articulações e a proteção, como o próprio nome já diz, é para proteger os órgãos vitais e outros. O metabólico, por último, o menos conhecido, mas também muito importante, tendo o papel de armazenar os sais minerais. Uma curiosidade também, os ossos agem como reservatório de cálcio, permitindo o corpo depositar e tirar o nível do cálcio que é necessário para controlar os níveis na corrente sanguínea. Não apenas o osso precisa de cálcio, mas também a coagulação sanguínea também, a contração muscular, entre outros. Agora vou falar um pouco do hormônio calcitonina, que quando tem muito cálcio no sangue, o hormônio retira o excesso e manda para o osso, evitando a hipercalcemia. O hormônio paratônico faz o oposto, pegando o cálcio que está em excesso no osso e manda para o sangue, evitando a hipercalcemia. E por último, a hematopoiese, que talvez alguns não conheçam, é a produção do sangue, e sim, o osso também possui sangue, mas na verdade é a medula óssea de alguns ossos que produz células sanguíneas, como amácias ósseos. A diferença entre o osso e o tecido ósseo é que o osso ele é um órgão, tendo tecido ósseo, porém ele possui outros tecidos, sendo células, vasos, nervos e medula. E já o tecido ósseo contém células e matrizes extracelulares, ou também matrizes óssea, ou seja, uma substância que fica entre as células. A matriz extracelular ou a matriz óssea é formada por matéria inorgânica e orgânica.
A diferença entre a matéria orgânica e inorgânica, que a orgânica é composta por fibras do colágeno, que traz a elasticidade para o osso, e a inorgânica é composta por cálcio e fósforo, formando os fosfatos que juntos formam criatividade de hidropaxitita, que são responsáveis pela característica dura do osso. Um breve exemplo: sem a parte inorgânica, o osso torna-se elástico, e sem a parte orgânica, o osso fica quebradiço. E por último, eu posso falar que as células é composta por osteoclastos e osteobastos. Eu poderia dizer que os osteoclastos constroem os ossos e os osteobastos destroem. Mas eu vou ser um pouquinho mais específico e falar dos três tipos. Os três tipos são osteobastos, osteócitos e osteoclastos. Agora vou falar um pouco da diferença dele. O osteoblasto é a célula formadora de osso, ou também responsável pela mineração do osso, também encontrada em ossos em processo de formação ou regeneração. Já os osteócitos são fundamentais na manutenção da integridade da matriz óssea. E por último, como eu já tinha dado o exemplo, o osteoclastos, ao contrário do osteoblasto, no caso, ele constrói e o osteoblasto destrói. E ele também possui uma ação para destruir a matriz orgânica e inorgânica. E é isso, professor. Fiz um breve resumo, estudei sobre, espero que o senhor tenha gostado. Os ligamentos são faixas de tecido conjuntivo fibroso que conectam os ossos entre si nas articulações. Eles têm como função a estabilidade articular, a limitação de movimento e também a transmissão de forças, e são constituídos por fibras colágenas ordenadas, o que garante resistências. E eles podem também ser intracapsulares ou extracapsulares. Bom, foi esse o nosso trabalho. A gente agradece. Muito obrigada.